Oi, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Hoje, 20 de novembro de 2024, feriado. Hoje se comemora o Dia da Consciência Negra. Estamos passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje eu quero continuar falando, sobre Jesus. Ele não é apenas um pastor, mas o Salvador. E em João, no capítulo 10, no versículo de 1 a 3, ali ele explica, que ele não é um impostor, que ele entrou pela porta. E é isso que nós estamos mostrando nessa série de vídeos. Nós falamos sobre a linhagem de Jesus, que ele é descendente de Abraão, que nasceria da tribo de Judá, que seria descendente de Davi. Nós falamos sobre o nascimento, que ele nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, nasceria em um tempo pré-determinado. E tudo isso era comprovado em relação aos profetas antigos, que tudo isso estava escrito, como se fosse uma trilha a se seguir, a chegar a Jesus. E os profetas, aqueles que falavam, muitos deles viveram 700 anos antes de Jesus. E eles faziam essas afirmações e foi dando tudo certo, porque eram profecias divinas que seriam cumpridas. Mas hoje nós vamos falar, sobre a natureza de Jesus. A natureza de Jesus quer dizer que Jesus, ele é divino, mas também ele veio como homem. Ele é divino porque ele é o Filho de Deus. Ele nasceu, por dom do Espírito Santo de Deus, sem contato humano. E ele é homem porque ele nasceu de uma mulher, de uma virgem. E nós vamos ver isso em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: portanto o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, isso comprova, que Jesus nasceria de uma virgem, nasceria de uma mulher, mas era dom do Espírito Santo de Deus. Então, isso comprova que Jesus não é um impostor, como os outros que vieram antes dele, se dizendo ser o Messias. Em Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então isso aqui está comprovando, há 700 anos aí escreveu isso, que esse Jesus que viria, seria um Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. É alguém que a gente pode confiar, porque ele mesmo comprova que não é um impostor. Mas também ele é humano. Em Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu. Tá vendo? Olha, ele é humano. Um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, é um menino, é um homem, mas também divino. Em Isaías 49:1 diz: ouve-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. Então o Senhor, Jesus, ele é homem também. E ele é justo e sem pecado. Em Isaías 53 diz assim: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Em 1 Pedro capítulo 2:22 diz assim: ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Então, ele veio também justo e sem pecado. A Bíblia também afirma essas coisas. Então é alguém que a gente pode confiar. E é só por isso que ele pode ser o nosso remissor, ou melhor, o nosso remidor, porque ele não tem pecado. Jesus, lá em João, no capítulo 1, no versículo
Primeiro, 1 e 2 diz assim, ó: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é antes de nós, né? Ele era antes de Abraão, ele era antes de todo mundo, ele estava na criação. A maior prova de que Jesus, ele é um ser divino e que nele contém as três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é no batismo dele. Em Mateus, no capítulo 3, 16 e 17, quando ele estava sendo batizado, né, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e Deus do céu falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então ali estava Deus falando, o Espírito sobre ele em forma de pomba, e ele mesmo ali sendo batizado. Então as três pessoas da divindade, da trindade, melhor dizendo, né? Então é alguém que a gente pode de fato colocar nossas vidas, entregar nossas vidas, porque ele pode sim nos dar salvação. Ele é Deus, ele é homem que viveu como nós aqui e venceu a morte, venceu o pecado. Então nós também podemos vencer, tá? Então que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas e faça com que nós possamos crer nessa verdade bíblica, de que Jesus não é um impostor. Como ele disse: na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. E não é o caso do Senhor Jesus. Ele de fato é Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite abençoada.